Olá, queridos amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Nesse mês de outubro, já tivemos a oportunidade de falar das missões, a partir de uma das padroeiras, Santa Teresinha do Menino Jesus, a honra de celebrar Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, e toda a espiritualidade de romeiros, peregrinos rumo ao céu, que nós assim possuímos a partir da nossa devoção a Nossa Senhora. E hoje gostaria de conversar, de meditar com os senhores a respeito de uma vocação belíssima, que é a vocação ao magistério. Nós festejamos no dia de Santa Teresa de Jesus, uma das grandes doutoras da Santa Igreja Católica, Santa essa Carmelita do século XVI, nós festejamos a figura do mestre, do professor. Muito mais do que aquele que transmite conteúdo, gostaria de hoje homenagear com a nossa visão católica da docência, o quanto o professor é um transmissor de valores, não apenas de informações. O magistério, a docência, educam. E quando educam, formam homens novos. É assim que um professor, quando entra em sala de aula, quando o aluno está diante daquele que ele pode chamar de mestre, é porque, acima de tudo, existe um eterno aprendiz. Um professor é aquele que diariamente aprende do mestre de nossa vida íntima e interior, o Espírito Santo. Um professor é aquele que sempre está se atualizando porque é cada vez mais humano, o humanismo integral, de homens e mulheres que sentem a vocação à docência para despertar no outro o que possui de filigrana da misericórdia, da graça, da bênção, da genialidade de Deus que a todos fez de forma única e irrepetível. A nossa saudação, a nossa homenagem a todos os professores, mestres, aqueles que se dedicam à formação de homens e mulheres nesse pacto global que o Papa Francisco a todos conclama para homens e mulheres que estão vinculados à cultura do diálogo, que lutam contra o descarte, homens e mulheres que sabem perfeitamente que o antropocentrismo ele está sempre vinculado a uma visão correta do homem, de quem ele é, para o que deve servir e, especialmente, um homem que nunca é pleno e se realiza solitariamente. É a luta contra o individualismo, que é irmão gêmeo do relativismo, do hedonismo e, sobretudo, um grande aliado do secularismo, que vai distorcendo a imagem do ser humano, retirando de cada pessoa, de cada criatura, a chancela do sagrado. É por isso que muitas vezes o magistério não é bem reconhecido, muitas vezes a vida de um professor, com todos os seus desafios pessoais, a necessidade de uma atualização permanente enquanto a cientificidade de sua área, muitas vezes é vista com certo descaso. Por quê? Porque, meus queridos irmãos, o dom de ensinar, o dom de forjar homens e mulheres que contribuirão para uma sociedade, não é somente um dom de ser um funcionário de uma instituição ou do Estado, mas o magistério é um serviço. É um serviço à humanidade. Chamamos a Nosso Senhor de Mestre, Mestre e Senhor Jesus. Queremos colocar nesta semana do Dia dos Mestres, sobre a égide, sobre o cuidado, o carinho do Mestre Jesus, a vida e a entrega de todos aqueles que se dedicam a esta casa comum. Qual é a casa comum, além da concepção que nós entendemos de todo o mundo? A casa comum é a sabedoria. Saber. O saber que dá sal à vida, que não é mera cultura, mas que é a geração de vida nova
de atitudes, de consciência, de rumos para um mundo cada vez mais integrado, não somente globalizado. Percebam, no mundo que se diz tão globalizado, padecemos do isolamento e da grande crise da solidão. Quando os mestres, quando os professores se dedicam, então, a esta confecção, ao bordado de homens e mulheres que estão integrados, conectados, muito além do mundo virtual, estão conectados pelo saber, pelo conhecer e pelo agir, não há a menor dúvida, meus queridos irmãos e amigos, que nós podemos sempre olhar o mundo com olhos de esperança. Quando nos encontramos com um mestre, com um docente, com quem apaixonadamente se dedica a ensinar, não há a menor dúvida que ensina o outro a amar a verdade. E além de ser libertadora, a verdade sempre será o eixo gravitacional para o progresso de uma sociedade. Não somos meramente um conjunto de indivíduos. Somos a reunião, a união de pessoas que possuem corpo e alma e, por isso, seres pensantes que necessitam da verdade como bússola para o bem. Um abraço grande a todos os professores, a nossa gratidão e a certeza do sacrifício que Deus um dia honrará e recompensará pela nobre vocação de servir, fazendo o outro crescer em inteligência e sabedoria. Deus os abençoe.